E aí, pessoal, tudo bem? Como prometido aí para o pessoal da disciplina de gestão de bacias, a gente vai fazer uma dinâmica diferente com relação ao enquadramento de corpos hídricos, né? Muito se vê nos dados da ANA, de alguns comitês, que esse enquadramento ele é feito por corpo, né? Quando a gente fala de corpos lênticos, né? Então, vão se referir aí a lagos, lagoas e etc., lagunas, ou corpos em que a água vai ter um tempo de residência maior. Nesse caso, o que a gente vê é um enquadramento total. Só que, refletindo um pouco sobre a questão da variabilidade espacial dos dados, é compreensível que em grandes corpos d'água, como aqui no caso dessa lagoa aqui, que é aqui na região de Campos, ela é a tal da Lagoa Feia, né, nomeada como Lagoa Feia, ela é uma lagoa muito grande. Então, assim, é óbvio que você vai ter, ao longo de todo o corpo da água, variações, né, nas características físico-químicas e microbiológicas dessa água. Então, a proposta foi fazer uma classificação, um enquadramento, né, espacializado desse corpo hídrico, utilizando técnicas de interpolação e reclassificação e alguns operadores lógicos, tá? Então, inicialmente, aqui a gente tem a nossa área de estudo, foi passado um banco de dados, e a gente vai seguir o passo a passo, inicialmente importando o shapefile da lagoa, que foi vetorizado, foi gerado, e o dado CSV, né, dos pontos com os parâmetros da CONAMA. Tá? E aí a gente vai, utilizando os arquivos dos parâmetros, a gente vai fazer o devido enquadramento. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? Então, seguindo aqui, vamos importar os nossos dados, foi passada a base de dados, tá? Então, aqui vamos pegar o shapefile da Lagoa Feia. Aqui eu gosto de dar uma estilizada, né? Sempre gosto de dar uma transparência, eu gosto de ver o que tem no fundo, né? Então, coloco sem pincel, coloco uma cor mais chamativa no contorno. Como o fundo é escuro, eu boto sempre um amarelinho, só para a gente ter uma noção dos limites, tá? E a gente vai importar a nossa tabela CSV, né? Então, aqui é o arquivo de texto delimitado. A gente vem e aqui está o dado dos pontos da lagoa. Quando a gente abre, tem que verificar aqui, ó, se aparece tudo corretamente. Se não aparecer, você tem que verificar qual o tipo de delimitador. Muitas vezes o Excel, né, ele vai trabalhar com ponto e vírgula, mas às vezes, dependendo da outra fonte de dados, vai estar como vírgula apenas. Então, se você tira, olha como é que fica a apresentação dos dados. Então, nesse sentido, vocês veem que o delimitador é ponto e vírgula. Então, automaticamente já vim aqui, coloquei como ponto vírgula e está tudo certo. O segundo passo é ver com relação à definição de geometria, tá? E aí, campo x, x, y, y, já foi verificado que o x é referente às nossas coordenadas aí de latitude, né? E o y seriam as coordenadas nossas de, perdão, o x de longitude e o y de latitude. Estando todos os parâmetros adequados, né, a gente verifica também a geometria, o EPSG, a região nossa é a zona 24S para o EPSG 31.984, que é o SIRGAS 2000 UTM, tá? 24S. E não havendo mais nenhuma modificação, a gente manda adicionar e perfeito. A gente abre aqui, a gente pode verificar a tabela de atributos da lagoa, tá? Vem aqui na íconezinho, ou então clica o botão direito, aperta F6. Então, quais parâmetros que a gente tem aqui? É o identificador dos pontos, as coordenadas. Aqui tem uma pré-classificação que eu fiz a fim de demonstrar aqui em aula os alunos, os parâmetros dentro da classe, mas aqui a gente vai trabalhar com dados parcializados. Então, a gente tem aqui o oxigênio dissolvido, DBO, turbidez, fósforo total, nitrogênio amoniacal, coliformes. Aqui, no caso, seriam coliformes termotolerantes, tá? É porque o nome ia ficar muito grande para o cabeçalho, então a gente acabou resumindo, tá? Então, esses aqui são os parâmetros e segue aqui a tabela com os parâmetros. Aqui, então, eu fiz um resuminho, né, dos coliformes termotolerantes, né, para a classe. Isso aqui se refere à balneabilidade, tá, para corpos lênticos doce. Então, aqui, excelente, muito boa, satisfatória e imprópria, conforme a resolução CONAMA e a complementar. Então, aqui a gente definiu por lógica, né, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. A balneabilidade ela não classifica conforme classes, e sim de excelente a
imprópria. Porém, para a nossa atividade, obviamente, para atribuir ao pixel o valor, a gente vai utilizar a mesma lógica das classes do Konami. E aqui nós temos alguns parâmetros que nós temos na nossa atividade, né? Que aí, no caso, tem os coliformes termotolerantes aqui também. E aí aqui fala da Konami 274, que é complementar que eu acabei de falar, né? Então, a gente fez um resumo, né, aqui, ficou mais adequado, porque eu tive que consultar a 274. E aqui nós temos aqui para DBO, para oxigênio dissolvido, para turbidez, para pH, e também aqui o fósforo total, conforme a gente tem aí no nosso trabalho aqui. Então, a gente está aqui tudo certinho. A gente vai seguir, então, para a próxima etapa, que é o quê? A próxima etapa vai envolver a interpolação dos dados, ou seja, a gente vai espacializar para os limites da lagoa. Então, a gente vem aqui em processamento, caixa de ferramentas. Vamos utilizar o IDW, o interpolador mais simples e que vai ser fácil a aplicação para o nosso trabalho. Tá? Mas você pode escolher um spline ou um triangular regular network, até mesmo geoestatístico se houver dependência espacial ou algum outro, uma polinomial, a que for do seu gosto para trabalhar. Tá? Template spline também, tensor, um regularizador, enfim. Então, aqui eu coloquei o IDW, a gente vai pegar os pontos aqui. O primeiro parâmetro que eu vou utilizar vai ser o oxigênio dissolvido. O IDW a gente adiciona, é do tipo ponto mesmo, vou deixar o coeficiente 2. A extensão, eu deixo a extensão da própria camada da Lagoa Feia. Tamanho do pixel, vamos deixar 30 metros para facilitar o processamento, ser bem mais rápido. E aqui eu posso ou não salvar o interpolado, aí fica a seu critério. Por exemplo, você está fazendo um relatório, você quer fazer um trabalho, você não quer perder, automaticamente eu sugiro que você sempre salve os interpolados, tá? Aqui eu não vou salvar porque você ainda pode recortar. Então, se você salva esse interpolado agora, né, do oxigênio dissolvido, depois que você recortar e quiser salvar ele recortado, aí você vai ter que ou sobrepor ou fazer alguma alteração de nome. Então, eu vou executar direto aqui, então. O primeiro parâmetro aqui interpolado foi o oxigênio dissolvido. Né? Se a gente colocar o limite da Lagoa Feia em cima, então ele está aqui. Você pode recortar, né? Utilizando aqui a calculadora, a aba de raster aqui, extrair e recortar pela camada máscara, obviamente. O nosso interpolado, a camada máscara é da lagoa. E a questão do atribuir sem valor de dados, a gente sempre utiliza por padrão menos 9.999. O tipo de dado provavelmente é um float 32, então a gente não faz nenhum tipo de alteração. Usa o tipo de dado da camada, que é um float 32, e pode executar. E aí sim você pode salvar. E aí você pode vir aqui, né? E aí salvar no arquivo. Vou procurar ali, botar aqui mesmo, ó. Aqui eu já fiz uma base de dados prévia de um trabalho que está fazendo, vou botar para substituir, tá? Oxigênio dissolvido, mando salvar, mandar substituir, mas vocês botam lá um AD na pasta de vocês e executam. E pronto, foi recortado. Então aqui está o nosso... Vou remover esse dado temporário do meu projeto. Lembre-se de estar sempre salvando o projeto de vocês, tá? Isso é muito importante. Então está aqui, nosso oxigênio dissolvido. Então vocês vão fazer para todos os parâmetros. Para DBO, da mesma forma. Então vem aqui no IDW, já bota aqui de novo. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Colocar o DBO, adiciono do tipo ponto, a extensão da camada, que é a Lagoa Feia, o tamanho do pixel padronizado 30 metros, e a gente manda executar direto. Vai sair um outro interpolado, né, com outro nome, o mesmo nome, porém a gente removeu o outro. E aí eu venho raster, extrair, recortar pela camada máscara. Vamos utilizar a Lagoa Feia, né, menos 9.999. E eu vou salvar com o nome DBO lá na minha pasta, que eu já fiz uma base de dados. Então, venho aqui, vou colocar aqui DBO. Ah, não tinha DBO, então esse vai ser o primeiro. DBO. Que é o quê? DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Cada parâmetro ele tem o seu significado. No caso, a demanda bioquímica ela vai estar relacionada com a atividade microbiológica no corpo d'água, que pode incorrer em diminuir uma necessidade maior de oxigênio, possivelmente a proliferação de organismos. Tá? Então, a gente executa e aí a gente tem um parâmetro de DBO. Tá?
Vocês vão repetir esse procedimento para todas as outras camadas. Eu vou dar um corte no vídeo, vou retornar com todos os parâmetros que eu vou utilizar. E aí a gente vai para a seguinte etapa, que é a etapa de classificação. Bom, aqui então, abri aqui sem querer, a gente fez todas as interpolações, então, quais são os parâmetros que a gente tem lá na tabela, né? A gente pode revisar, perdão, da Lagoa Feia aqui, né? Então, nós temos aqui o pH. O pH não entrou porque todos eles estão no enquadramento de classe 1, tá? Basicamente. Então, nós temos aqui o oxigênio dissolvido, que a gente fez, o DBO, a turbidez, coliforme termotolerante, fósforo total, nitrogênio amoniacal, né? O coliforme ficou por último aqui na tabela, mas eu botei naquela ordem ali. Então, tá todos os interpolados, a gente pode ver a amplitude dos valores dentro dos interpolados, né? Conforme as escalas, né? Varia, a turbidez tem valores maiores, né? Enquanto você tem o fósforo, tem valores bem baixos, né? Em termos de concentração, cada dado tem a sua grandeza, então, obviamente, os valores vão variar de acordo com a sua própria escala. Então, no caso, vocês podem fazer um estilo, né, para deixar mais bonitinho, né? Vocês podem vir pela barra de estilização. Quem quiser fazer uma coisa mais dinâmica e mais rápida, né? Já está aqui marcado. Toda a camada ativa, ó, vocês podem ver altera, ó, aqui. Então, oxigênio dissolvido, vem aqui. Deixa eu só ampliar aqui, porque corta um pouquinho, agora está visualizando melhor. Bota uma falsa cor. Sempre mando inverter, né? Os valores maiores tendem a ser críticos, então eu coloco em vermelho. Eu gosto de ter essa padronização minha de trabalho. Eu sempre mando inverter o gradiente de cores, do verde para o vermelho, né? Enfim, ou do azul, né? Como está trabalhando com água também, aí fica a gosto do cliente, tá? A gente sempre manda inverter a barra de cores e aplicar. Se quiser dar uma análise do histograma, aí fazer algum tipo de processamento, né? Por exemplo, pegando os valores, os limites, né, da distribuição de frequência, né? Você vai ter alguns efeitos de maior realce, menor realce, fica a critério de vocês, tá? E vocês podem fazer isso para todas as camadas de maneira dinâmica aqui, né? A gente vem aqui, muda, por exemplo, para CTT aqui, mesma coisa, calcula o histograma, né? Obviamente que está em tons de cinza aqui, eu não alterei lá. Vou tirar aqui para ver, né? Quando aplicar os valores, né, vai ficar um tom mais intenso. Eu posso escolher a barra de cores, né, botar numa falsa cor, enfim. Vamos lá inverter. Vou aplicar conforme histograma. Eu ainda coloquei o errado, se eu não me engano aqui. Agora tá certo. Calculando o histograma, né? Eu não mandei inverter o gradiente de cores, tá, gente? Desculpa, tô meio leso hoje. Não, inverter. Mas inverte, resolvido o problema. Então, vocês vão fazendo sucessivamente, tá? Para cada um, tá fazendo. E quando concluir, deixa tudo separadinho. Quando vocês forem fazer um relatório, você já tem os dados aí brutos interpolados. E depois a gente vai para a etapa de classificação e agrupamento desses dados para fazer um enquadramento espacializado desse corpo d'água maravilhoso aqui, que é a nossa Lagoa Feia aqui da região de Campos. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. O vídeo em sequência vai ser o vídeo já com procedimento de classificação e categorização do corpo d'água. Beleza? É isso aí, galera. Valeu!